A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 13 e versículo de número 13, que vai nos dizer assim: Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra, irmãos. Muitas vezes não entendemos, porque algumas pessoas, elas nos odeiam sem causa. Mas o Senhor Jesus, ele deixou bem claro aqui, que por causa do nome dele, nós seríamos odiados. Muitas vezes achamos que o problema está em nós. Muitas vezes pensamos, fulano não gosta de mim. Ciclana se levanta contra mim. E o problema está em mim. O Senhor está dizendo, não, minha filha, é por causa do meu nome. O inimigo, ele tem incitado pessoas para estar contra você. Ele tem inflamado pessoas para te perseguir. Por quê? Por causa do nome do Senhor. Mas você é alguém que é escolhido, você é alguém que é escolhida pelos céus. E o Senhor diz para você hoje: eu estou vendo toda a perseguição que você tem enfrentado. Eu estou vendo toda a adversidade que você tem passado por amor do meu nome. Muitas vezes, irmãos, nos posicionamos a seguir ao Senhor, a fazer a vontade dele, a buscar ao Senhor. E nós vemos as perseguições se levantando, pessoas caluniando, pessoas se levantando contra. Muitas vezes vemos as adversidades chegando, tudo se apertando. Para quê? Para que a gente saia da posição. Tudo se apertando, para quê? Para que a gente desista do propósito de Deus na nossa vida. Mas através dessa palavra, Deus diz para você: eu estou no controle de todas as coisas. E eu estou vendo toda a perseguição. Se você perseverar até o fim, você vai ser salvo. Se você perseverar até o fim, você vai viver os propósitos, os desígnios de Deus. Você vai morar na glória, Rabaço, Candará. Eu sei que não é fácil ser perseguido. Eu sei que não é fácil ser caluniada, mas o Senhor está dizendo: eu tenho visto tudo, e tudo que é por amor do meu nome. Eu sou o Senhor que trago a retribuição e a recompensa. Pode observar na palavra do Senhor que grandes homens de Deus foram perseguidos, foram caluniados, mas eles permaneceram firmes para viver o propósito do Senhor. E eles foram salvos. Assim como a tribulação na vida deles foi momentânea, eu quero lhe dizer que a tribulação, a perseguição, ela também é momentânea. Vai chegar um momento em que ela vai passar. Declare comigo: eu não vou abrir mão do projeto de Deus por causa das perseguições. Eu não vou abrir mão dos projetos de Deus por causa das perseguições. Você vai observar na história de Davi que quando Deus o escolhe, ele era o escolhido de Deus, irmãos. Foi o próprio Deus quem tinha escolhido a Davi. Mas ele passou por grandes perseguições. Davi só não morreu porque Deus tinha um propósito na vida dele. Antes de Davi ver o propósito de Deus, irmãos, ele passou no vale da sombra da morte. Mas Deus estava com ele, o protegendo, o guardando, e Davi não desistiu do propósito. E foi salvo. A mesma coisa aconteceu com José. José também recebeu grandes propósitos de Deus, porém a perseguição foi muito grande. Muitas vezes a perseguição vai vir tão grande, irmãos, para a gente sair do foco. Para a gente assim vir a desistir. Para a gente não ser salvo. E o Senhor hoje diz para você: não abra mão dos meus propósitos, não abra mão da salvação que eu tenho, não abra mão dos meus projetos por causa da perseguição, porque só vive o propósito de Deus, meu irmão e minha irmã, só vai morar na glória aquele que perseverar até o fim. Aquele que suportar o processo, Ramão, Churabasto, Candaraia. José suportou o processo. Por isso ele se tornou governador e também foi salvo. Jesus suportou o processo. Eu sei que não é fácil os processos da vida. E principalmente quando falamos de perseguição.
E principalmente quando falamos de calúnia. E principalmente quando falamos de difamação. Porém, o Senhor está dizendo para você, eu sei que as perseguições que você tem vivido não é por causa de você humanamente falando, mas é por causa do meu nome. Você sabia que tem gente que te odeia só porque você serve a Deus? Só porque você professou a fé em Jesus Cristo? Tem gente aqui que entende, irmãos, que pessoas passaram a lhe odiar. Você chega em lugares, em ambientes que pessoas não ficam quando você está. E você diz, Deus, eu não consigo entender. Eu não fiz nada de ruim. Eu não me levantei contra essa pessoa. E o Senhor está dizendo, é o Espírito Santo que habita em você. É a luz que está em ti que não se mistura com as trevas. As trevas, ela vai ser oposição na vida de quem é luz. Você está pensando o quê? Que as trevas vai se levantar contra ela mesmo? Não. O inimigo não vai pelejar contra ele mesmo. Mas o inimigo vai tentar pelejar contra os propósitos de Deus. E é por isso que você precisa estar atento, sensível, apto para viver os propósitos de Deus sem desistir. Sem abrir mão. Não abra mão do que Deus tem contigo. Eu não sei qual é o nível da pressão que você está vivendo. Eu não sei qual é o nível da prensa, porque tem momentos que a prensa é grande mesmo. Mas o Senhor, Ele te trouxe aqui para te confirmar que Ele tem visto tudo. Ele tem visto quem são os opositores, quem são os perseguidores, quem são os caluniadores, e Ele sabe o propósito. Ele sabe que tem gente que está inteiramente inflamada por Satanás. Ele sabe que tem gente que, humanamente falando, dentro delas, irmãos, há realmente setas do inimigo para tentar te atingir. Mas não esmoreça. Não desista, não pare. O inimigo, ele se levanta contra os projetos de Deus, sabe para quê, irmãos? Para a gente desistir, para a gente parar, para a gente retroceder. Mas através dessa palavra o Senhor diz para você, continue firme. Através dessa palavra o Senhor diz para você, vai valer a pena. Vale a pena, meu irmão e minha irmã, saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. Vale a pena saber que aquele que persevera até o fim será salvo. Todas as vezes que vier a vontade de desistir no processo, nas perseguições, nas tribulações, quando você pensar não vale a pena lutar, lembre-se, eu preciso perseverar até o fim. Declare comigo, eu vou perseverar até o fim, não vou desistir. Eu vou perseverar até o fim e não vou desistir. Nós sabemos, irmãos, que estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Então, estamos aí vendo os princípios das dores. E nós sabemos que as perseguições, elas estão apertando. O inimigo, ele tem tentado fechar os cercos de todos os lados. Para quê? Para que a gente saia do propósito, para que a gente saia do foco, para que ele leve o máximo com ele. Mas se a gente vigiar e perseverar até o fim, irmãos, o inimigo não consegue ter êxito. Hoje Deus te chama à vigilância. E Ele diz para você, vigiai. Esteja vigilante. Não abra mão do que eu tenho contigo por causa das pressões que você tem vivido. O inimigo pressiona para tentar destruir. O inimigo pressiona para tentar te tirar do foco. O inimigo pressiona para que você venha esmorecer. Mas hoje o Senhor, Ele ministra ao teu coração e Ele fala contigo, continue porque eu tenho visto. Continue porque eu estou com você e eu te escolhi. Quando você for odiado por alguém que você não entendeu o porquê, você vai lembrar dessa palavra. E você vai dizer assim, é por causa do nome de Jesus. Eu já estou entendendo. Eu sou bem-aventurado, eu sou abençoado, abençoada. Porque eu estou sendo perseguida e perseguida por amor dele. É porque eu sirvo a Jesus. É porque o Espírito Santo habita na minha vida. Irmãos, quando nós incomodamos o inferno, nós não temos que ficar tristes, mas nós temos que ficar felizes. Por quê? Porque ele está se levantando contra nós, porque nós somos oposição para ele. Nós não somos do reino das trevas, nós somos do reino da luz. Então as perseguições é sinal de que você está o quê? No caminho certo. É sinal de que Deus tem se agradado de você. Até porque o inimigo não vai lutar contra ele mesmo, como o próprio Jesus diz na palavra do Senhor, que o reino dividido não subsiste. E o inimigo sabe disso.
É por isso, meu irmão e minha irmã, que ele peleja rabasto candaraya para tentar destruir os propósitos de Deus. É por isso que ele peleja contra aqueles que pertencem ao Senhor. E você diz: Deus, eu não entendo por que tantas prensas, por que tantas perseguições, por que tantos levantes contra mim. Deus está dizendo: claro, minha filha, você tem feito a minha vontade, o inimigo está se opondo. Você tem tentado me agradar. Continue firme no propósito que Deus lhe chamou. Continue firme fazendo aquilo que Deus designou para sua vida, mesmo que não seja fácil. Mesmo que isso esteja acarretando para você perseguições, tribulações, adversidades. Continue firme, porque Deus é contigo. Declare comigo: eu vou continuar firme, porque Deus é comigo. Eu vou continuar firme, porque Deus é comigo. Não foi fácil para José. José, ele passou por rejeição. José, ele passou por adversidades, por calúnia, difamação. Mas mesmo assim, José continuou firme. Viveu o propósito de Deus, perseverou até o fim e foi salvo. Foi difícil? Foi, mas não foi impossível. Mesmo que seja difícil, que não é fácil, irmãos. Lembre-se de uma coisa: não é impossível. Declare comigo: eu vou lembrar sempre que não é impossível continuar firme até o fim. Eu vou lembrar sempre que não é impossível continuar firme até o fim. Davi também foi perseguido, terrivelmente, mas continuou firme. Não desistiu do propósito de Deus, perseverou até o fim da vida e foi salvo. Jesus também viveu o propósito de Deus. Não foi fácil. Foi perseguido, se levantaram contra ele, o crucificaram. Ele sofreu as dores que era para eu e você sofrer. Foi levado como ovelha muda ao matadouro. Não deu uma palavra, mas perseverou até o fim. Se preciso foi em momentos de dor, em momentos de adversidade, se cale. Porque tem momentos, irmãos, que é melhor a gente se calar do que falar bobagem, né? Tem momentos que é melhor a gente silenciar. Tem momentos que é melhor, quando a gente não tá entendendo, a gente guardar as palavras e deixar Deus trabalhar. Sabendo que Ele sempre tem o controle de todas as coisas. E que nós precisamos perseverar até o fim. E que nós não podemos desistir porque tudo está difícil. Aqui está a resposta para muitas pessoas que não entendiam por que eram odiadas. Às vezes você entra em lugares para ser atendido por pessoas que você nem conhece. Você observa que as pessoas te tratam com ira. Que as pessoas já olham para você diferente. Você diz: meu Deus, eu nem conheço a pessoa. E Deus está dizendo: você ainda não entendeu que não é sobre você. É por causa do meu nome, é por causa do meu Espírito Santo. É a luz que está em ti que incomoda as trevas. Mas continue perseverando até o fim, mesmo que você seja odiado. Mesmo que você seja odiada por muitos. Não desista dos propósitos de Deus. Não desista do que Deus tem na sua vida. Por quê? Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é aquele que chegar até a metade do caminho. Não é aquele que perseverar até o penúltimo dia da vida, não. É aquele que perseverar até o final. Todos os dias da sua vida você tem que guardar a perseverança. Todos os dias da sua vida você tem que guardar a confiança, a fé e a convicção de que Deus está no controle, que vale a pena continuar firme na presença dele. Sim, meu irmão, sim, minha irmã, vale a pena continuar, vale a pena perseverar, vale a pena não desistir, porque no final nós vamos ser salvos. No final, meu irmão e minha irmã, tem ruas de ouro para a gente passear. No final tem o nosso nome escrito no livro da vida. No final tem Jesus dizendo: venha bendita do meu Pai, venha bendito do meu Pai. No final, meu irmão e minha irmã, tem uma alegria eterna, vale a pena. Continue firme. Não olhe para os opositores, não olhe para as perseguições, não olhe para as palavras de ódio, não olhe para aquilo que você tem vivido que é contrário, mas fite os teus olhos no Senhor, lembrando-se todos os dias: vai valer a pena? Vai valer a pena, eu vou perseverar até o fim, vai valer a pena. As adversidades se levantam para tentar me tirar do foco, mas eu vou continuar, vai valer a pena. Declare comigo: eu vou ser perseverante, vai valer a pena. Eu vou ser perseverante, vai valer a pena. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Deus tem salvação para você.
Deus, ele tem para você vida eterna. Pode não ser fácil. Aqui no mundo, nós vamos ter que viver isso aqui. Afrontas, ódios, mágoas de pessoas contra nós, rancor, ira. Mas no céu não vai ter nada disso. No céu não entra pecado, como diz o hino, fadiga, tristeza, nem dor. Lá não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. Ou seja, vale a pena a gente perseverar para ir para a glória. Vale a pena a gente perseverar para estar ao lado daquele que nos chamou. Lembre-se sempre, eu vou estar até o fim com meu Deus, porque vale a pena. Eu vou perseverar e não vou desistir. Mesmo que muitos venham me odiar por causa do nome dele, eu vou guardar o nome dele até o final. Porque ele é o dono da minha salvação. Ele é o dono da minha vida, ele é o dono da minha alma. Quando nós sabemos, irmãos, quando nós temos convicção de que o Senhor é o dono da nossa vida, da nossa alma, da nossa história, nós não paramos por causa das adversidades, nós não paramos por causa da perseguição, mas continuamos firmes, sabendo que vale a pena perseverar na presença deste Deus que tem para nós salvação. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra? Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor. Para te agradecer, Pai, por esta palavra, Deus, obrigado. Obrigada, Senhor, por nos mostrar, meu Pai, dentro da tua palavra, mais uma vez, que aquele que persevera até o fim será salvo. Que nós não podemos desistir, mesmo não estando sendo fácil para os teus filhos. Porque não está sendo fácil para algumas pessoas. É tantas adversidades, são tantas pressões para que os teus filhos desistam, para que eles venham esmorecer, mas o Senhor nos mostra que vale a pena. O resultado, meu Deus amado, contigo, Rabá, vale a pena não desistir, vale a pena não abrir mão do propósito, vale a pena continuar, Pai, porque o Senhor tem vida eterna, porque o Senhor tem para nós, meu Deus amado, a salvação. Nós queremos ser salvos, não queremos ser condenados com o mundo, Senhor. Por isso eu te peço, nos sustenta, segura na nossa mão, em meio às calúnias, em meio às adversidades, em meio às prensas, aos problemas, em meio às difamações, que o Senhor esteja, Pai, ao nosso lado, porque se o Senhor estiver conosco, nós conseguimos vencer. A tua palavra diz que nós podemos todas as coisas no Senhor que nos fortalece. Por isso eu te peço, nos fortalece. Por isso eu te peço, nos ajuda, porque nós queremos perseverar até o fim. Nós queremos, meu Pai, ser salvos. Nós cremos que o nosso nome está escrito no livro da vida. Segura na nossa mão, Pai. Nos ajude, porque não é fácil. Mas assim como, meu Deus amado, o Senhor Jesus conseguiu vencer, assim como José, assim como Davi e muitos outros que foram perseguidos durante a vida conseguiram vencer e ser salvos, nós também vamos ser em nome de Jesus, porque o Senhor está conosco. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai. Que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai. Prospera
Aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando o Espírito Santo de Deus de maneira especial e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Muitas pessoas, elas vão te odiar por causa do nome de Jesus. Porém, o Senhor Jesus deixa bem claro que aquele que perseverar até o fim será salvo. Não abra mão da sua salvação por causa das perseguições. As tribulações nessa terra, as adversidades, elas são momentâneas, elas vão passar. Mas a vida com o nosso Deus é eterna. Sempre que vier a vontade de parar, de desistir, lembre-se, eu estou aguardando na eternidade para com Deus. Eu estou aguardando para ser salva. Para ser salvo, eu não posso desistir. Deus tem algo eterno para você. As tribulações são momentâneas, elas passam, mas o que Deus tem para ti é eterno. Persevere, não desista, não retroceda, pois Deus é contigo. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.